Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Eleve o Level Cast, a sua mentoria semanal. Meu nome é Leonardo Leão, aqui ao meu lado minha amiga Lilian Marins. Boa noite, Lil. Boa noite, Léo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Que alegria estarmos iniciando mais uma edição do podcast, que é a sua mentoria semanal. Eleve o Level, o seu podcast que te leva para o próximo nível. E hoje tá especial, hein? Hoje um rubro-negro muito forte aqui na nossa mesa. Nós vamos subir sendo campeão, né? Aqui fazendo puxando a sardinha pro nosso lado. Desculpe o trocadilho. Mas temos aqui na nossa frente Dr. Carlos Falcão. Muito obrigado pela sua presença. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Eleve o Level Cast. Boa noite, Léo. Boa noite, Lilian. Prazer grande estar aqui. Agradecer o convite. Estou à disposição de vocês para o que der e vier. Oh, que maravilha. É bom porque quando a gente vai entrevistar, conversar, bater papo com um amigo, é literalmente uma roda de conversas. E é esse o nosso objetivo aqui. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Primeiro porque você é uma referência de liderança para a nossa Bahia, uma referência e inspiração para quem realmente toca e fala da Bahia com muito poder, com muito gosto. Gente, ele é literalmente aquela pessoa assim, ó, eu defendo a Bahia, eu levanto essa bandeira. Então, é óbvio que a gente precisava bater esse papo com você aqui. E eu tô muito feliz de ter você conosco, Carlos. Seja muito bem-vindo. Então, Carlos, vamos começar falando um pouquinho do seu principal negócio hoje, que é a Business Bahia. Conta um pouquinho como construiu essa história, o que é a Business Bahia para a nossa audiência. Olha, na verdade, para mim, o Business Bahia não é um negócio, é um propósito. Não vejo, inclusive, por incrível que pareça, eu tomei como decisão não fazer negócios através do Business Bahia. Eu digo sempre que o que eu preciso que os nossos membros vejam é propósito e legado. E na hora que eu começar a monetizar o que nós fazemos lá, pode ser que, de alguma forma, esses membros percam o encantamento por aquilo que estamos construindo juntos. O Business Bahia, a gente tem uma frasezinha que é transformando network em netwaving. Exatamente. E para que isso seja verdadeiro, eu faço questão de não ter nenhum tipo de ganho financeiro que seja oriundo dos relacionamentos, dos contatos ou até mesmo dos eventos que a gente faz no Business Bahia. Propósito de vida. De vida. Muito bom. E um legado que eu espero deixar aí para a nossa juventude baiana, que precisa de apoio e a gente está tentando ajudar. E já está sendo construído, porque é um sucesso. Não, eu posso falar assim, de forma muito tranquila, porque eu faço parte desse ecossistema. E me chamou muita atenção, porque quando eu adentrei, quando eu fiz parte do BB, primeiro que é um processo em que você tem um convite. E o fato de você ser levado a esse lugar é que alguém valida esse espaço para você. Então a gente literalmente fala aí de uma era dos acessos. Você dá o acesso a um ecossistema e desse acesso você promove experiências. E isso chamou minha atenção. Mas tem um ponto que me chamou mais ainda a atenção, Falcão, que é, você é um líder por natureza. Eu tenho a liberdade de chamar de amigo e digo o quanto você transita numa liderança transformacional fluida. Não, a gente não, de forma alguma, sente uma forçação de barra, de interesse, de aproveitamento. É literalmente fluido. Só que eu pensei assim, cara, como é que ele consegue fazer isso num ecossistema com grandes líderes? Porque, Léo, eu tô falando de um ecossistema de alta liderança. E precisa ser muito líder para poder dar espaço e protagonismo para outros líderes, mas, acima de tudo, conduzir. Me conta um pouquinho como foi que começou, de fato, o business, porque você começou ali pequenininho, entre amigos, e foi amplificando essa voz para conduzir aquele grupo que tem muita gente big ali. Eu estava no Rio, fui assistir, isso tem 5 anos, Vitória e Flamengo. Aí fui assistir com um grupo de... Estava fazendo um curso e aí à noite teve o jogo do Vitória e Flamengo. Tínhamos combinado depois de sair. A gente perdeu o jogo, fiquei mal-humorado. Aí digo, não vou sair para lugar nenhum, vou pro hotel. Aí quando eu cheguei no hotel, tinha um amigo meu que tinha me feito uma pergunta sobre investimento.
E nesse caso específico, era derivativo, e eu não, apesar de conhecer, não transito muito bem o suficiente para responder. E aí fiz um grupinho de uns 8 a 10 para falar sobre esse assunto específico. Aí um trouxe outro tema, e a partir daí a gente foi crescendo, virou marca, aí fomos procurados por uma agência lá na frente de publicidade, a Salva, que assumiu a gestão das nossas redes. Depois lançamos o selo Made Bahia em plena pandemia. Esse selo virou lei, e esse ano a gente teve o prazer de ter uma campanha promovida pelo governo do estado. Olha só. Promovida pelo governo do estado, com o nosso selo e com o nosso site www.businessbahia.org em destaque para todo o nosso estado. E voltando à liderança, eu acho que tem tudo a ver com exemplo, sabe, Lilian? Você dizem, né, que liderança não, que o exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. Então, quando eu digo que o que faz a força do Business Bahia não é Carlos Falcão, é porque essa é a verdade. O que faz a força do Business Bahia são os 250 e tantos gestores, C-level, presidentes de empresa. Quando você passa o dedo no grupo, você 70% é sócio-presidente de empresa. E os que não são, ou CFOs, ou COOs de grandes empresas ou de grandes associações, pessoas que são referência nas suas áreas. E eu busco valorizar todos exatamente da mesma forma. E abrir espaço, e da maneira que eu trato o Lilian, que é uma amiga querida, eu trato a pessoa que acabou de chegar, que foi indicado por alguém e que muitas vezes eu nem conheço pessoalmente. Então eu acho que é esse o conceito. Liderar, por exemplo, liderar líderes não pode ser de outra forma. Sensacional. É por isso que o Business Bahia é um sucesso e os eventos estouram. Outro ponto também que eu queria que você contribuísse aqui, qual a estratégia que você utiliza quando você escolhe ali os temas para fazer essa curadoria que você tenha levado realmente a régua do empresariado baiano com os encontros do BB? Então, você consegue mapear uma necessidade do grupo? É uma agenda em que você intencionalmente já mapeia e diz assim, poxa, isso aqui é um ponto sensível que a gente precisa colocar luz, que a gente precisa desenhar uma estratégia, colocar mentes ali. Como é que funciona isso? Porque eu sei que as suas entregas são super outliers. Nível, na verdade, eu procuro buscar temas. O Business Bahia é transversal. Isso. Então, eu fujo de temas que sejam específicos de um determinado segmento. Que pese termos muitos CEOs, diretores de construtora, eu evito trazer temas que sejam focados apenas para aquele público. Eu me coloco do outro lado e penso assim, esse é um tema que me interessaria se eu fosse médico. Então, exemplo, agora no dia 10, aliás, dia 10 é um dia mais importante do ano. É o aniversário de nossa amiga Lina. Meu aniversário! Pois é. Mas é porque tem alguém antes, dia 9, meu querido amigo Falcão. Tá vendo aí? Librianos. E a gente está fazendo um evento que está me deixando muito feliz, que é um evento em parceria com o Itaú Private Bank. O Itaú é a marca mais valiosa, segundo a Forbes, do Brasil. E é essa marca que vai estar no dia do seu aniversário, no dia 10, atrelada a um café da manhã exclusivo, patrocinado pelo banco, para receber os membros do Business Bahia. Quer dizer, essa marca entende com o valor do que nós estamos fazendo. Agora estamos fazendo juntos, eu vou sempre repetir isso. Nós estamos fazendo netwaving por propósito, para deixar um legado e construindo juntos. Imagine Carlos Falcão sozinho. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O que Uma faz andorinha só não faz verão. É esse grupo. E principalmente não é só esse grupo, é um engajamento. É verdade. É o engajamento que essas pessoas têm no que nós fazemos, que vai desde uma feijoada do GAC, onde o grupo abraça, quando entra você vê 40, 50, 60 membros do grupo em uma feijoada. São os eventos nossos que o pessoal brinca que a gente lança 2 horas depois, as 80, 90, 100 vagas já estão lotadas. E uma coisa interessante, nos últimos 2 eventos nós passamos a ter, por oferta, patrocinadores que bancam o evento. E mesmo assim eu cobro dos membros. E pego a arrecadação e dou para uma instituição.
Fizemos com o Instituto de Cegos, fizemos com o GAC, vamos fazer novamente com o GAC. Isto é, mesmo que o evento seja patrocinado, todos participam, que participem, serão e pagarão por seu acesso. E esse dinheiro que a gente arrecada vai integralmente para uma instituição que a gente escolhe. Olha que maravilha, né, Lívia? Sensacional. Isso é responsabilidade social. Com certeza. E Falcão, me conta, na nossa audiência a gente tem empreendedores que estão começando e também temos empreendedores que já estão aí no mercado há bastante tempo. E os que estão começando, quando ouve você falar, obviamente se interessa, né? E fala, poxa, eu quero participar desse ecossistema. Como é que faz para ter acesso a esse ecossistema? Como é feita a seleção ou o recrutamento ou o convite para que essas pessoas possam participar do Business Bahia? A primeira dica é siga o que nós fazemos. A gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn o nosso objetivo não é ter centenas de milhares de seguidores. Eu briefei logo a agência sobre isso. Eu não quero nada que seja quantidade. Não vou medir a eficiência de quem cuida das nossas redes pela quantidade de pessoas que seguem, mas pelo perfil das pessoas que seguem. Então, se você, de tempos em tempos, 1 a 2 vezes por mês, eu faço análise do perfil e a gente vê que até nas redes sociais é um público qualificado. Até porque o tema também não é um tema que não interessa para qualquer pessoa. Então a gente não tem política partidária, a gente não tem futebol, a gente não tem brincadeira, a gente não tem vídeo engraçados, não tem TikTok. É só temas que possam agregar valor às carreiras profissionais. Esse é o primeiro ponto, é estar com a gente nas nossas redes. O segundo ponto é que para fazer parte ele tem que ser indicado por um membro titular do grupo. Essa é um sponsor. Cada pessoa lá tem um sponsor. Alguém que indicou, alguém que referendou, alguém que disse, não, essa pessoa faz sentido estar aqui porque eu conheço o grupo. Então esse é o segundo. E o terceiro é ter vaga, porque a gente tem uma lista de espera, a gente tem um número limitado de 255 pessoas, porque uma sou eu. Então a gente tem lista de espera. E a cada 2, 3 meses eu faço a avaliação de desempenho. Sim. E peço a licença àqueles que por alguma razão não estão podendo participar, interagir, contribuir. Peço licença a essas pessoas e vamos chamando aquelas que estão na lista de espera. Com isso a gente oxigena o grupo e mantém o interesse daqueles que lá estão em permanecer. Maravilha. Sensacional. Vamos lá agora entrar em temas precisos, porque eu sei que isso é algo que você traz, eu acompanho ali, que você levanta algumas agendas importantes, traz alguns temas que são difíceis e alguns você diz assim, eu sei que eu vou apanhar, mas eu topo falar porque eu estou aqui em prol do empresariado que precisa ir para um próximo nível. E como aqui a gente fala sobre ir para um próximo nível, o cenário em que nós nos encontramos hoje, Falcão, vendo aí todos os desafios para o empresariado, a gente acompanha ali muitos dos nossos colegas e amigos que estão no grupo, compartilhando as estratégias, os desafios, as conquistas, que também são muitas. O que quando você olha o estado atual em que nós estamos e um próximo nível, como é que está a nossa Bahia? Olha, a gente podia estar bem melhor. Se você, eu digo que a Bahia ela mantém uma similaridade muito, muito interessante com o Brasil. Até desde do mapa geográfico, é verdade. Até o mapa aparece. Até a enorme potencialidade que a gente tem e ficamos sendo sempre o estado do futuro. E nenhuma observação que eu faço, ela é político-partidária. Eu entendo que como líder de um grupo tão expressivo, eu tenho que deixar as minhas convicções políticas guardadas a 7 chaves. Obviamente, na hora de votar, eu escolho o número que melhor atenda às expectativas. Mas como líder do Business Bahia, isso não existe. Segundo, que a Bahia vem perdendo protagonismo. Se você observar a participação da Bahia no PIB do Nordeste de 20 anos atrás e observar hoje, esse percentual diminuiu de participação, em que pese continuarmos sendo o maior PIB no Nordeste, a distância que nos afastava dos outros estados está diminuindo, principalmente do Ceará. Observe que o ranking do Ceará vem evoluindo, principalmente na educação e na economia. Muito forte. Isso mostra que atitudes de governo vêm dando resultado. E
E não é um partido ou uma pessoa, porque muda, tem alternância de poder, mas a filosofia de Estado permanece. E acho que a Bahia ela vem pecando muito, nós estamos patinando, nós estamos perdendo o nosso protagonismo. E repito, não é nenhuma questão político-partidária. Sim. É uma questão de escolhas, de falta de um projeto de longo prazo, Perfeito. de falta de um projeto que motive os empresários a virem para a Bahia. Acreditar e investir para fazer essa transformação acontecer, né? Exatamente. Ter segurança, né? Porque todo mundo que investe, os empresários que investem, eles não investem pensando no curto prazo, eles investem pensando no longo prazo. E quando a gente olha e não vê perspectiva de mudança, a gente realmente se assusta, né? E eu acho que esse é mais ou menos um resumo do que você está tentando falar. Não tem a ver com política partidária. A nossa audiência é inteligente, sabe que a gente aqui está sempre focado em falar sobre negócios, empreendedorismo. Então, o que Carlos Falcão está trazendo aqui nós precisamos ser mais exigentes com a entrega que o Estado nos dá, né? A gente precisa ter consciência de que nós não estamos num bom momento de segurança pública, né, que está impactando negócios, principalmente do ramo de alimentos e bebidas. Eu também sou desse ramo, eu tenho muitos amigos nesse ciclo, muitos amigos reclamando muito, Carlos Falcão, de que não consegue abrir um negócio mais na Pituba, por exemplo, na rua, porque não tem segurança para isso. E é óbvio, isso impacta os negócios. Então, quando a gente fala de perder protagonismo, é em todos os sentidos. E o Ceará é uma excelente prova disso. Inclusive, eu estava ontem jantando com uns amigos, não é só o Ceará. Me falaram muito bem de Petrolina. Diz que Petrolina já tem muito tempo que eu não vou lá, mas diz que é uma cidade completamente transformada. A gente realmente tem assistido o deslocamento, né? Esse afastamento acontecendo cada vez mais dos estados que estão aqui do Nordeste, mas aí quando a gente olha... Qual é o próximo nível em que a gente... Por isso que eu fiz essa provocação. Dentro de um ecossistema em que você tem movimentado e você, obviamente, ali não deixa de ser um grande hub, que você ouve muito os seus associados, você troca muito ali com os membros, eu nem ia falar associados, mas com os membros do BB. E dentro do que você ouve, concatenando todas essas ideias, o que é que você pensa que precisa acontecer de imediato para que a gente consiga ter um fôlego, Falcão? Nós vivemos aí um case recente da BID, que quando o governo quer, ele faz. Realmente, dando a César o que é de César, está sendo uma grande conquista. Eu escrevo alguns artigos onde eu digo que o Estado ele não pode ter uma mão pesada, ele não pode ser âncora, ele tem que ser balão para o empresário. E isso passa por vários fatores. Segurança no curto prazo, eu acho que é a primeira delas. Você liga a televisão, hoje nós somos destaque negativo em jornal nacional. Não vou entrar no mérito de se está certo ou errado, mas se conta número de mortos em confronto o tempo inteiro. Então isso afasta o investidor. Educação, nossa qualidade de serviço é ruim. Quem é que nunca se queixou da qualidade de serviços, do atendimento em nosso estado? E você tem vantagens competitivas muito importantes. Nós temos um clima que é verão o ano inteiro. Você tem maior orla, maior costa do país em nosso estado. Você tem o swing baiano, que é encantador. A energia da Bahia é diferente, né? Então, enfim, nós temos muitas coisas boas. Eu sou apaixonado pelo meu estado, vivo com essa bandeira do Made in Bahia para valorizar os produtos e serviços da Bahia, mas é importante que o Estado, enquanto poder público, faça a sua parte. Nós não temos um programa, por exemplo, os programas de benefício que o Estado tem, eles remontam 20 anos atrás. Os mesmos. Será que eles atendem? Será que o Desenvolve atende, o Pro Bahia atende? Será que nós estamos entregando apoio suficiente para essas empresas que chegam? Porque para cada BID existem 150 empresas de middle market que poderiam vir para cá. Não vai investir 300 milhões, ou 3 bilhões, ou 4 bilhões, mas vai investir 200, 300 milhões. Essas empresas estão sendo bem atendidas ou elas não passam no sarrafo muito alto
ou você não tem estrutura. Eu sugeri, escrevi alguns artigos, fiz carta aberta, sugerindo a criação da agência Made em Bahia. São Paulo já fez isso, Minas já fez isso, claro, cada um com sua proporção. São Paulo investe, é um sucesso. O que é isso? É você ter uma agência de fomento, tipo uma OS, isso é fácil fazer, já existe uma legislação, e essa OS ela era contratada para desenvolver polos de negócios em nosso estado. Minas fez isso, São Paulo fez isso, os resultados são ótimos. E ela seria uma agência com critérios privados e não públicos, porque onde entra cabide de emprego, onde entra briga de partido por espaço, onde entra disputa política, normalmente ou muitas vezes a entrega cai. Então, para evitar isso, a agência Made in Bahia, a nossa proposta é que a gente tenha uma agência de fomento dos novos negócios, baseada em mercado de capitais, baseado em critérios técnicos, para que possa, sim, ser a porta de entrada. Nós desenvolvemos isso, publicamos, levamos. Todo mundo acha ótimo, mas as coisas não acontecem, né? Mas eu continuo, como beija-flor no incêndio da floresta, fazendo a minha parte. Eu espero que um dia esse nosso brado retumbante chegue a um ouvido sensível e resolva levar adiante, porque o projeto é muito interessante. E pegando um gancho aqui do que você falou em relação ao nosso litoral, eu tenho um mentorado que é da Barco Show Eventos, um abraço para Hugo. Hugo Leonardo, exatamente. Escreveu para a nossa coluna Made in Bahia há 15 dias atrás. Ele inteligentíssimo, ele está tentando... Membro do Business Bahia. E está tentando desbravar esse litoral, porque é o seguinte, nós temos, conversando com ele, ele me falou, Léo, a gente está falando sempre do litoral, que é extenso, grande. A Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo e a maior baía navegável do mundo. E nós não temos uma ação relacionada a turismo náutico. Total. Nenhum tipo de incentivo ao turismo náutico, eventos. É uma dificuldade muito grande de se fazer num litoral desse tamanho, a ponto de que ele teve que ir fazer um evento em Manaus. Né? Então, assim, quando a gente fala de business, a gente está falando de tudo. Negócio de todos os gêneros. Então, realmente precisamos cobrar mais participação do Estado para que os negócios aqui evoluam e a gente não fique perdendo protagonismo, como você bem disse. Eu vi que você escreveu alguns artigos recentes sobre reforma tributária, sobre reforma administrativa. E eu queria, óbvio, se a gente está falando aqui para o empresariado que realmente quer ir para um próximo nível, que realmente tem uma régua elevada, queria que você trouxesse um pouco da sua percepção, porque você traz ali de uma forma, você disse, né, eu sei que eu vou apanhar e tá tudo bem, mas é importante colocar na mesa o que eu entendo sobre isso e o impacto que isso tem no mundo dos negócios. Como aqui o objetivo é a gente falar de business de forma estratégica, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Qual foi aí os grandes insights que você pode compartilhar com a nossa audiência? Olha, eu entendo que nós estamos no caminho errado. Tenho escrito sobre isso. O arcabouço fiscal que foi aprovado, ele obriga que você tenha sucessivos aumentos de arrecadação. Senão ele não fica de pé. No momento que você atrela as suas despesas ao aumento de arrecadação, você está dizendo o seguinte, governo, para você gastar, você tem que aumentar a sua arrecadação. E nós sabemos que em qualquer empresa, você tem duas formas de chegar ao ponto de equilíbrio, que é reduzindo custos, despesa ou aumentando a receita. No caso das empresas, como elas têm dificuldade de aumentar a receita, porque não depende só dela, depende dos seus consumidores, ela faz muito bem ou é obrigada muitas vezes a cortar na carne através da redução de custos. No caso do governo é diferente, e aí eu ressalvo, não é somente desse governo, entra governo e sai governo, com raríssimas e honrosas exceções, sempre se busca, Brasília sempre busca o caminho mais fácil, que é o do aumento de arrecadação, de receita. E aí nós temos uma reforma tributária que se vende que é neutra, mas que não é neutra, ela não será neutra. Nós teremos o maior IVA do mundo, como contrapartida, um dos piores serviços do mundo. Então, você tem um IVA
que para alguns segmentos, e aí mais uma vez, Brasília sendo Brasília, aqueles segmentos mais organizados, aqueles segmentos mais estruturados, com um lobby mais forte, será privilegiado. Aqueles segmentos com menos força política será prejudicado. E o grande prejudicado dessa reforma será o setor de serviços, especialmente aqueles que estejam fora do Simples. Então, profissionais, escritórios de advocacia, de engenharia, de grandes escritórios que não sejam mais simples, eles terão aumentos de carga tributária que ultrapassará, em alguns casos, 100%. Eu sei disso porque é o caso do meu negócio. Então, essas contas todas a gente já fez e temos tentado demonstrar que esse caminho está errado. O caminho correto, nada contra a reforma tributária, nada contra a IVA, nada contra sair do destino da origem para o destino, tudo isso correto. Uhum. O que nós não podemos ter é somente olhar o lado da receita. Isto é, vamos empurrar o Brasil, o povo brasileiro, a classe média, os profissionais liberais para pagar mais imposto, para cobrir essa conta, já que eu preciso aumentar a minha arrecadação. E aí todo dia você ouve uma matéria de mais uma grande ideia. Vamos tributar agora os fundos exclusivos. Aí criam aquela frase de efeito, como algumas que a gente ouve. Vamos colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Bobagem, isso vale em cima do palanque. Né? No mundo real, isso só serve para manter unida a sua base de apoio. Mas é falso. Até porque, se você começar a exagerar na dose, quem tem dinheiro, ele sai daqui. Já aconteceu em outros países, é muito fácil. O que não falta são países com as portas abertas para receber investidores. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, você vai tributar os investimentos lá fora, que já são tributados. O que acontece é que eles querem antecipar essas receitas antes de serem realizadas. Efetivamente auferidas, porque você tributa aqui, o ano que vem o investimento cai, um exemplo, não compensa, imposto pago não volta. Então tem algumas coisas que a gente observa que faz com que a gente fique descrente, não é à toa que a Bolsa vem sendo sempre andando de lado há muitos anos. A Bolsa em dezembro de 2019, antes da pandemia, ela estava na faixa de 119 mil pontos. E vem batendo e voltando há quase 4 anos. Então mostra que alguma coisa está errada, porque o mercado financeiro ele é um termômetro. Então quando ele vem de expectativa, não é fato. Então quando você começa a ver bolsa caindo, dólar subindo, é porque o mercado está reagindo preventivamente, está dizendo, esse caminho aqui não está bom. Antecipando a precificação de ativos. Então, e, infelizmente, eu vejo com muita preocupação essa questão do déficit público. Existe a meta do ministro da Fazenda de zerar o déficit no orçamento de 2024, mas não precisa ser nenhuma pitonisa para saber que isso não irá acontecer. E que a dúvida agora é quanto será esse déficit. Se maior, igual ou menor do que a que será o de 2023. Então, Lilian, de forma muito objetiva, eu entendo que nós temos que estar preocupados, não apavorados, mas preocupados, nós temos que estar atentos, porque aquilo que seria o caminho mais correto, a gente sabe que não irá acontecer. Nós temos uma reforma administrativa sendo discutida, vou escrever sobre isso no meu próximo artigo, onde mantém inalterado todos os direitos adquiridos, isto é, não mexe com ninguém, nem com nenhuma conquista de qualquer funcionário público que esteja hoje, ela só vale daqui para frente, para os novos, e até isso você tem dificuldade de aprovar. Nós temos o que se chama a Lei das Mordomias, que foi aprovada em 2019, salvo engano, pela Câmara, está parado no Congresso. Ela simplesmente diz o seguinte: você não pode ganhar acima do teto constitucional. Em que pese ser lei, ela é sucessivamente descumprida. E nem isso se consegue andar, você não consegue aprovar. Nós precisávamos que aqueles que fazem a nossa legislação olhassem com mais carinho
carinho, com mais preocupação, deixasse um pouquinho os seus currais eleitorais, Sim. as eleições, porque a cada 2 anos nós temos eleição, e se preocupasse em efetivamente alterar as legislações em prol do empresário. E por que empresário, Falcão? Porque é o empresário que gera emprego. É isso aí. Não é Bolsa Família. Bolsa Família não é solução. Não sou contra, não. Acho que é preciso ter. Somos um país pobre. Precisamos ajudar, sim. Precisamos pagar os R$600, mas tem que ter porta de saída. Você tem que, enquanto as pessoas estiverem, elas terem possibilidade de cursos, de aumentar a sua empregabilidade. Esses programas, eles estimulam o ócio. E tá demais. Eles Cada vez só estimulam. aumenta. Ficar no Na zona de conforto. Olha, por que é que eu vou deixar de ganhar R$900 sem fazer nada para ganhar 1.400 trabalhando 8, 9 horas por dia? 90% prefere ficar sem fazer nada. Bico. Fazendo bico. Enfim. Poderia estar sendo gerada ali uma educação financeira, e tudo passa pela educação, né? A gente falou sobre o Ceará, que o investimento em educação. Se a gente tivesse esse investimento em educação financeira desde de jovem, da primeira infância, a gente não teria, talvez, tanto problema, porque o governo está ensinando o contrário, né? Exatamente. A gastar mais e arrecadar mais em cima de impostos e não se preocupar com o custo. Você tem um dos seus negócios é de engenharia financeira. E eu sempre falo para os meus clientes que cuide do seu dinheiro e do dinheiro de sua empresa de forma a cortar seus custos como se você corta a unha, todos os dias. Né? Você tem que sempre estar olhando, descobrir o que é uma DRE, saber ler um balanço, você entender da engenharia financeira da empresa é importantíssimo. As pessoas normalmente costumam terceirizar isso, né? Trazer um diretor financeiro para olhar e não querem saber. Então, a maioria das vezes que as empresas têm problemas é justamente porque o seu líder principal ele não tem ou não busca ter conhecimento na área financeira. E isso vem desde a infância. Então, falando um pouquinho desse negócio seu de engenharia financeira. Conta pra gente o que é que tem aí. Primeiro que a Windows de Engenharia Financeira é uma metamorfose ambulante. Nós já tivemos, o que eu faço hoje não mantém nenhuma relação do que eu fazia quando nós montamos a empresa. Então, a cada 4, 5 anos a gente muda o produto, porque a gente estuda muito, pesquisa muito e vê o que ainda não acontece. O que é que... Antecipa a tendência, Antecipa a tendência. Então, a gente vai vender isso. O que é que vai acontecer lá na frente? Vamos nos preparar, vamos estruturar um projeto que possa reduzir carga estadual, que possa melhorar desempenho, vamos vender aquilo. Só que a proporção que você vende a primeira, a segunda, a terceira, outros buscam e aí você termina... aquele produto termina virando commodity. Então, entendi. A Winners começou, por exemplo, fazendo projeto para Banco do Nordeste há quase 30 anos atrás. Já tem pelo menos uma década que eu não faço. Depois nós fomos cuidar de reestruturação de empresas passivas. Trabalhamos nos principais, desde o Paz Mendonça, Óticas Teixeira, a própria Gosto Coabita, trabalhamos em reestruturação de passivo. Aí depois fomos trabalhar com a área de atração de investimentos. E por aí vai. Então, Carlos Falcão, ele é uma... estrategista de negócio que antecipa a uma tendência. metamorfose. Então, isso aí. Tem que ser um T-shaped, como a gente gosta de falar, um profissional T-shaped. Falando em Winners, a gente podia chamar nossos patrocinadores aqui, né, Paulinho? Porque pegar o gancho do nome, né? Tem um patrocinador que tem quase o mesmo nome. É o nosso querido restaurante Winner. É um restaurante... É um espaço gastronômico focado em empreendimentos residenciais de luxo. Hoje está presente no condomínio Le Parque Salvador e no condomínio Alphaville 2, com planos enormes de expansão aí. Inclusive, tem novidades aí que não posso revelar. Não pode ainda não, porque não está fechado, mas vem coisa aí. E, inclusive, vem também um novo cardápio aí, Primavera-Verão, vai ser inaugurado nas próximas semanas. Então, um abraço pro pessoal do Winner, agradeço aí pela parceria desde o começo do programa. E temos também, cadê Paulinho? Casa Tua, sua boutique de móveis soltos. Sempre presente no nosso espaço, contribuindo para que você, não só o nosso espaço aqui, mas que você em sua casa tenha habilidade, condição de ficar mudando o seu cenário através de móveis e mobílias que vão
deixar seu espaço cada vez mais belo e mais bonito. Então tá aqui, Casa Tua, a sua boutique de móveis soltos. Isso aí. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Falcão, conte mais sobre gestão de negócios, né? No final das contas, esse programa ele é voltado para empreendedores e você como líder do Business Bahia, liderando líderes, pode falar melhor do que qualquer pessoa. É difícil liderar talento, liderar pessoas, gerir pessoas. Você teve e tem vários negócios. Qual o insight que você pode trazer para a nossa audiência em relação à gestão do negócio? Deve se focar nas pessoas, deve se focar em consultorias. O que você enxerga em relação ao grande problema das pessoas que ficam sempre no mesmo patamar, não conseguem alavancar o seu negócio e não entendem o porquê disso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Para exatamente. começar. Mas a gente tem que perguntar para quem Tá na pode frente responder. de alguém que pode responder uma pergunta de $1 milhão. Na verdade, não existe fórmula, né? Você vai ter exemplos de empresas, por exemplo, familiares que deram muito certo. E você vai ter exemplo de empresas que pegaram a família, colocaram no conselho de administração e terceirizaram a gestão, que também deu certo. Como também tem casos de ambos que deu errado. O beauty to suit. Cada negócio tem que ser específico. O que serve para mim pode não servir para o seu. Isso depende muito de momento, de pessoas, da capacidade que o líder tem em identificar pessoas. Porém, tem uma coisa que é comum a todas, sem exceção. Olha aí, pega isso. Dificilmente você vai ver um gestor, um empresário que não tenha tido algum tipo de fracasso, que não tenha tido derrota, que não tenha perdido, que não tenha investido em algum momento de forma que não teve os resultados. Todos passamos por isso. Todos. O que difere os bem-sucedidos daqueles que ficam pelo caminho é como você reage a essa derrota. Eu quebrei aos 33 anos. Comecei tudo de novo com a Winners. E graças a Deus deu muito certo. Não é como você cai. Você vai cair. Perfeito. É o que você aprende com a sua derrota. É o que você aprende quando aquele negócio não deu certo. Que ensinamento você leva. E aí sim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que difere aqueles que chegam daqueles que ficam. Todos perderão. Em algum momento, em alguma fase da sua vida, você vai apanhar sim. Eu já apanhei algumas, já perdi outras. Tem muitos casos de coisas que não deram certo. Muitos. Conta aquele bem emblemático aí pra gente. Aproveita e abre essa caixa preta e E diz olha assim, que- esse doeu. E olha que insight valioso. Anota, aproveita para anotar aí, porque é resiliência. É resiliência. Eu acho que é o que resume tudo. A gente Exatamente. precisa ser resiliente. se renovar, perceber onde errou e o que a gente faz com esse limão, uma limonada, né? Ou vai ficar chorando o leite derramado. Você pediu um Eu emblemático, eu vou lhe queria um contar. marco. Antes, em 2016, 2017, eu conheci uma pessoa que tinha acabado de sair de um grande fundo de investimento e me buscou para a gente abrir um negócio que naquele momento, para mim, achei fantástico. E era você transformar, você fazer a diálise de óleos diesel. Então, eu achei aquilo maravilhoso. Aí, Alemanha, uma máquina alemã, tinha vários clientes famosos, grandes marcas, Mercedes e tal. E para trazer esse equipamento, nós fizemos 4 investidores. Contratamos uma empresa para fazer o business plan, trouxemos esses equipamentos, investimos e aí pronto, agora vamos ganhar dinheiro. O business plan estava errado e a gente não tinha o conhecimento. Olha só. E o valor que o atacado paga no litro de óleo é muito diferente do varejista. E o business plan foi todo construído Pautado No preço do varejo. no preço do varejo. E o varejo não era suficiente para botar o Sustentar. projeto em pé. E aí, e aí vem filosofia de cada um. Nós éramos 4 e depois que a gente soube, os sócios resolveram
persistir, tentar. Eu digo, essa zorra não vai ficar de pé, gente. Vamos realizar o prejuízo. Não, não, não. Aí eu fiz um negócio. Vamos fazer o seguinte, eu perco o que eu botei, entrego de graça minhas cotas e tô fora e vocês não me cobram o que vier lá na frente de passivo e tal. Fechou, fechou. Assinamos e tal, vim embora para minha terrinha e realizei meu prejuízo. 4 anos depois, aquele furo que era de 1 milhão, já são 5. E se eu tivesse ficado... Então, às vezes, o planejamento, o negócio já começa errado, que foi esse o caso, desde o início. Desde o planejamento. No primeiro movimento do jogo de xadrez, você já fez ele errado. Então, dificilmente você vai conseguir corrigir isso. Então, o primeiro prejuízo, essa é a outra dica, normalmente é o menor. E existe uma diferença muito grande entre persistência e obsessão. Eu sou um homem persistente, mas não sou um homem obsessivo. E saber a diferença aonde a persistência deixou de ser e virou uma obsessão, isto é, você provar a ferro e fogo que você está certo, nem sempre é o mais indicado melhor caminho. No mundo dos negócios. Saber a hora de abandonar o barco, né? Porque também tem isso. Às vezes a gente fica... A paixão que a gente gera pelo negócio, o amor que temos, acaba nos segurando mais tempo do que deveria nos negócios. Então, saber sair também e realizar a perda é muito importante. Uau, que aula, hein? Espero que você tenha anotado aí os códigos entregues pelo nosso super convidado, Carlos Falcão. É óbvio que eu preciso fazer essa pergunta, que é de praxe. Onde é que você retroalimenta todo esse repertório, toda essa experiência? Como é que você se percebe no lugar de aprendiz? Eu aprendo muito, desde eu tenho um casalzinho de gêmeos, que são as coisas mais lindas, um casal de 7 anos, menino e uma menina. Eu aprendo desde deles, eu aprendo muito com minha esposa, que é enfermeira, gosta de decoração, aprendo muito com ela. Mas, principalmente, eu aprendo com as pessoas que convivem conosco no Business Bahia. Maravilha. E nós temos tido uma coisa muito legal, que é, nós temos aberto as portas para jovens talentos. Maravilha. Jovens talentos, pessoas abaixo, né, os 40. Como também temos aberto muito espaço para essa geração platinada aqui, como eu. Exatamente. Aqueles que trazem... O meu também já está complicado aqui, viu? Aqueles que trazem o charme dos cabelos brancos e com eles a experiência. Então, eu tenho de 80 a 35 no Business Bahia. Com os mais velhos, eu aprendo a experiência, as histórias do passado, aquilo que nos traz de segurança, de maturidade empresarial. E com esses mais novos que estão chegando, e aí o Lead Futuro, o pessoal do Lativia também, os meninos novos. Guga Lessa, um abraço, Guga. Guga Lessa, o pessoal da BRH. Então tem. Vitor Igdal. Eu também sou jovem, amigo. Diga Lilian, Brasil. Eu também sou jovem. Tem que vender o peixe. Tem. Jovem, bonito e inteligente. E vai pra Dubai, aí já esses dias. A turma das mulheres. As mulheres Agna Lúcia Moreira. Agna, Milena, a turma toda. A turma todas Business Bahia também. Olha que time a gente conseguiu juntar. Então não tem como não aprender, amiga. Não tem como não aprender vendo da Red Danchan. Você falar de mulheres, né? Agna Lúcia, regional do SEIB, a nossa amiga Verônica, publish da Let's Go, para mim é disparada a melhor revista que a gente tem aqui no nosso estado, provavelmente no Norte e Nordeste. Agna Lúcia vai estar aqui com a gente também, viu? Então, como é que não aprende? É verdade. Né? Então, eu procuro ouvir muito. A troca é muito grande. É um ambiente colaborativo, onde a gente cocria, e esse processo de cocriação acontece na diversidade das indústrias. Porque eu acho que inovação é isso. O processo de inovação acontece da diversidade. Então, lá a gente tem indústria da saúde, da educação, óleo e gás, e ar é um outro fenômeno que traz ali experiências robustas, mineração. Então, veja, esse lugar de diversidade permite com que a gente cocrie, e esse aprendizado faz com que a maré sobe, todos os barcos sobem junto, desde o iate à canoa. E eu acho que é desse lugar que a gente consegue perceber essa troca genuína dos profissionais que ali estão. E essa parceria da Eleve o Leve com a Bahia Notícias é para também dar luz, dar veiculação e espaço para essa galera que realmente
faz a diferença aqui no mercado baiano. Estamos caminhando para o fim da nossa mais uma edição do Eleve Level e a gente vai fazer aquela pergunta Claro, ao Falcão. não pode falhar. Todos... Ele não deixa. Às vezes eu tento passar para os que são muito amigos. Semana passada ela tentou fugir aí. Tentei tirar a Mandinha, não foi? Da pergunta. A Mandinha Vasconcelos do Hiperidal esteve aqui conosco, tentou apaziguar, mas essa pergunta é a pergunta-chave. Então, Falcão, na verdade a gente tem aqui uma máxima, porque principalmente você, que eu sei que é uma liderança que vive de uma liderança de propósito e legado, e eu quero sempre guardar, ter um registro aqui. Bahia Notícias tem esse lugar cuidadoso, abriu esse espaço para que a gente fale de negócios de uma forma muito genuína e transparente, amplifique vozes de pessoas que realmente estão fazendo transformação no mundo dos negócios. E é óbvio que a gente tem que guardar aqui algo que fique registrado, porque Paulinho sobe isso aqui no canal do YouTube do Eleve Level do Bahia Notícias e a gente vai ter pra eternidade. Mas e se, em algum momento, a gente tivesse que apagar absolutamente tudo, essa narrativa, esse storytelling da vida do Falcão, de muitas conquistas, muitos fracassos, aprendizados, mas acima de tudo eu tivesse que guardar algo, que se assim, não, minha passagem na Terra, eu preciso deixar isso aqui como um grande aprendizado até aqui. O que é que você deixa para nossa audiência? Que se alguém for buscar ali no Google, Carlos Falcão, só vai ter aquilo falando de uma mensagem sua, de um aprendizado, de algo que você realmente diz assim, olha, eu quero registrar isso na Terra. Para os seus lindos gêmeos que estão aí, para a próxima geração de empresários da Bahia que vão olhar e quem fez história do empresariado baiano, vai ter lá do Carlos Falcão. O que é que você deixa para essa galera? Eu acho que eu deixaria aqui na Bahia viver um homem apaixonado pela sua terra, que acredita no seu sucesso e quer ter nela um mundo melhor para criar seus filhos. Uau, que lindo. Isso Ele que você respondeu com firmeza, os outros normalmente ficou ali titubeando. Dúvida, Isso fala da verdade. Eu digo sempre que a verdade vende. E você tocou em um tema que para mim é muito importante, porque eu tô nesse momento de transição aí. E eu ouvi isso de uma outra pessoa aqui, grande liderança baiana, mas você trouxe isso de novo. Não precisar tirar os meus filhos daqui. Eu vivo esse momento de dor, de transição, vocês já sabem da minha partida, mas como mãe, como empresária, esse também seria um pedido meu. Como é que a gente pode promover aqui um lugar que eu consiga fazer com que meus filhos floresçam? Então a sua fala ela é muito forte, porque faz assim um despertar para nós que somos líderes. O que a gente precisa fazer para manter esse lugar um lugar seguro? E quando eu falo segurança, eu não estou falando de segurança pública só não. Eu estou falando seguro de uma forma geral. Próspero. Que mensagem. Uau, não esperava nada menos do que Carlos Falcão. Parabéns. Né? Falcão, muito obrigado pela sua presença. Hoje foi muito grandioso os insights e você deixou muita coisa valiosa aqui pra gente. A gente está chegando ao fim aqui do nosso programa. Vou abrir para as considerações finais. Agradecer a audiência que ficou com a gente até hoje e não posso deixar de falar Vitória campeão, né? Ele tinha que trazer o futebol pra mesa. Na frente do Falcão. Não tem como a gente não falar do Vitória. Parabenizar o pessoal que está se virando em campo para, quem sabe, nos dar essa alegria de subir campeão. Mas voltando a agradecer a você, Lília, Léo, muito bom estar aqui, ao BN, um abraço especial para Ricardo Luz, meu amigo de longas datas. Agradecer, eu acho que a minha vida, as minhas orações, elas são focadas em agradecimento. Agradecer pelo que eu já fiz, pelas oportunidades que eu tive, pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, pelos amigos que eu conquistei e por aqueles que eu ainda irei conquistar. Eu acho que gratidão. Eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar nesse encerramento. A minha gratidão por todos aqueles que convivem, que acreditam e que me ajudam a construir, mesmo que seja, repito, como um beija-flor no incêndio da floresta, levando um pouquinho de água para a gente combater essas desigualdades no nosso estado e criar mais oportunidades para que nossos filhos sintam orgulho de viver nessa terra. Maravilha. Uau, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada mais uma vez, Carlos Falcão, pela sua participação no nosso podcast Eleve Level. Espero que você tenha aí guardado, porque a gente está falando de uma liderança que traz valores muito bem solidificados, família, né, gratidão, convívio, amizade. Então isso realmente é o que faz o mundo do empresário ser melhor. E eu espero que você aí, acompanhando o Eleve Level, vamos com a gente, vamos para o próximo nível. Obrigada, Léo, por mais um programa. Obrigado, Lil. Eleve? O Level. Vamos para o próximo nível. Valeu!